esse smartphone do Donald Trump? Vamos combinar que é brega logo de cara? Que é uma coisa bem brega, bem, sabe, é bem cara do Donald Trump mesmo. Ou vocês vão me dizer que a Trump Tower é bonita? Aquilo aí tá cravado em Nova York e mais lembra um prédio da década de 30 e 40. É muito brega, é muito dourado, sabe? O smartphone também, todo dourado, todo adornado, dissimulando ouro, sabe? Aquela coisa de vender a falsa sensação de que você é alguém na vida. Vamos conversar sobre o T1 Phone, o Trump 1, first of his name, e vamos conversar um pouco sobre a Trump Mobile, porque por trás da Trump Mobile tem vários jabutis ali, porque não é possível que não tenha outro tipo de dinheiro fornecido ali para dar aquela subsidiada. Alguém está ganhando a mais com esse negócio, porque não dá para você construir um iPhone nos Estados Unidos. O Trump quer me convencer que o smartphone dele, com todo o controle que ele vai fazer dos dados dos usuários, é subsidiado a ponto que ele fica mais barato do que o Liberty Phone, que custa $2.000. Olha, alguém está ganhando com isso, tá? E não sou eu e nem é você. Eu nem devia estar gravando esse vídeo, porque não vai ser vendido no Brasil, né? Ele é um smartphone do Make America Great Again, mas vale a pena a gente conversar sobre o assunto. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre a Trump Mobile e o T1 Phone. Gostou do que viu nesse vídeo? Se inscreva no canal, dê o like, compartilha e use o QR Code para aquela doação bacana para que eu possa comer pizza com Coca-Cola no final de semana, porque eu me alimento disso. Vamos lá, vamos conversar pelo T1 Phone. Esse smartphone, que muito provavelmente é Android, ele é no máximo um telefone de linha média. Ele tem preço de smartphone de linha média. Ele custa na casa dos $499. Não foi revelado qual é o tipo de processador do dispositivo, o que já levanta algumas suspeitas de que ele pode ser sei lá, pode ser um Galaxy A55 disfarçado, pode ser até mesmo um Galaxy A06 4G ou 5G. Não, ele tem 5G, pelo menos isso. Então ele pode ser qualquer smartphone Android de linha média cobrando esse preço de $499. Ele até que tem coisas boas, tá? Tela OLED com taxa de atualização de 120 Hz, 12 GB de RAM, o que não quer dizer nada, porque, afinal de contas, o que pode acontecer aqui? O Android customizado que o Trump colocou nesse smartphone pode ser mais gastão na memória do que se imagina, e aí eu tenho dúvidas se a bateria de 5.000 mAh vai dar conta da rotina diária do cidadão. Porém, em nenhum lugar nas especificações técnicas se menciona qual é o tipo de processador desse dispositivo. E aí que a gente tem que começar a desconfiar, porque 5.000 mAh não é muita memória. Memória não, bateria. Olha como minha cabeça está longe. 5.000 mAh não é muita bateria. Porém, pode ser ainda menos se o Android não for otimizado. Eu tenho certeza absoluta que o Android do T1 Phone ele é altamente customizado para atender as demandas de Donald Trump ou dos responsáveis pelo dispositivo. Então, a gente pode esperar um smartphone que gasta mais bateria do que os outros, e aí os 12 GB de RAM entram para gerenciar não só o consumo energético, mas para gerenciar o Android, o Android que vai consumir a memória, o processador que vai trabalhar com o Android e a quantidade de RAM que esse dispositivo vai ter ocupado em função do trabalho do hardware com o software. Não é mencionado que esse dispositivo tenha a famigerada memória virtual, o que já é um elogio no meio de tantos problemas que essa iniciativa tem, porém, quem duvida? Quem duvida que numa atualização ele coloca a memória virtual, que já não esteja disponível de alguma forma no dispositivo, porque pode ser a tábua de salvação de performance do T1 Phone. O grande problema logístico desse smartphone, minha gente, é que ele, de acordo com a Trump Organization, representado pelos filhos do Donald Trump, esse smartphone ele vai ser fabricado nos Estados Unidos, se eu não me engano, no Alabama, na Califórnia e na Flórida. Ele vai ser fabricado em território norte-americano. Não vai ter nenhuma
nenhuma parte dele, nenhum componente dele vindo da China ou de outros países, para seguir aquela visão do mundo de ultranacionalismo que o Trump tem, aquela ideia de que temos que ser norte-americanos porque o povo norte-americano é o melhor, America First e tudo mais. Tá tendo uma quebradeira nos empregos lá nos Estados Unidos, teve protesto na semana passada lá em Los Angeles, onde o Trump quis sequestrar o estado da Califórnia praticamente, porque, afinal de contas, onde já se viu, tem protestos contra mim em Los Angeles, e aí não podem colocar a Guarda Nacional para combater esses protestos, porque é um absurdo protestarem contra mim. Eu, que sou um homem laranja, eu imagino o Trump dizendo esse tipo de coisa. Então a economia norte-americana está meio balançando, e a vida do cidadão comum, que depende de ganhar salário ou de manter o seu emprego, está meio balançando também com essas táticas do Trump em relação às questões econômicas, questões tarifárias. Enfim, para o Elon Musk brigar com o Trump é porque a coisa está feia. Então é meio inconcebível pensar que esse smartphone vai ser fabricado nos Estados Unidos, porque a gente já tem o Liberty Phone, que é um smartphone que segue essa filosofia, todo feito em território norte-americano. Estima-se que os custos de produção do Liberty Phone sejam de $650. E esse dispositivo chegou para o consumidor final por um valor de $2.000, contra $500 do T1 Phone. Alguém está ganhando com isso, com certeza. Esse dispositivo foi muito subsidiado para poder alcançar esses $499 que o Trump está cobrando por ele. Porque não existe almoço grátis. Alguém está pagando essa conta. Ou alguém vai pagar essa conta. Muito provavelmente quem comprar o T1 Phone, quem for assinante da Trump Mobile, que só tem um plano de assinatura, o plano 47, que custa $47. Sobre o plano de internet e telefonia da Trump Mobile, não há muito o que dizer, porque a gente tem planos de telefonia nas operadoras tradicionais que custam mais ou menos a mesma coisa. Um plano na T-Mobile, na Verizon, na AT&T, que são as 3 principais operadoras de telefonia móvel nos Estados Unidos, um plano ilimitado, porque também tem esse detalhe, eu estou oferecendo voz, dados ilimitados, custa entre $40 e $80. Acontece que, além de ser uma completa desconhecida do grande público, a Trump Mobile é uma, eu quero acertar essa sigla corretamente, uma MVNO. Traduzindo, é uma operadora virtual. Ela utiliza a rede, se eu não me engano, a rede da T-Mobile como parceira, ou é T-Mobile ou é Verizon, mas eu acredito que seja a T-Mobile, utiliza a estrutura de rede da operadora principal para poder entregar o seu serviço de telefonia. Ou seja, não é uma operadora de verdade, é uma operadora virtual, não é uma operadora que teve que colocar dinheiro para criar uma infraestrutura toda, tal e como uma operadora tradicional. Logo, o seu plano de telefonia está mais caro do que várias e várias operadoras que trabalham nos Estados Unidos com plano de telefonia móvel. Ou seja, esse projeto do Trump Mobile, só o Trump está ganhando com isso. O consumidor não vai ganhar. Aquele usuário que acredita no Make America Great Again, aquele redneck que vive no Texas, não vai ganhar nada com isso. Ah, sim, pode ganhar. Vai poder ouvir a sua rádio no Texas através de um fone de ouvido tradicional, já que o T1 Phone tem o conector para fone de ouvido. É claro que tem conector para fone de ouvido. É óbvio. Afinal de contas, como é que o cidadão médio dos Estados Unidos poderia viver sem os programas de rádio ultranacionalistas que rolam por lá? E eu sei que esse é o tipo de vídeo polêmico que vai ter algumas pessoas cancelando a inscrição do canal. Também grande coisa, vocês não me pagam R$1 por mês para poder manter esse projeto no ar. Então, quero só os bons aqui. Mas dito isso, como é que pode? Se a iniciativa acontecesse no Brasil com o atual governo, eu iria torcer o nariz do mesmo jeito. Já tem analista lá fora questionando as questões de privacidade que esse dispositivo vai ter, que essa linha móvel vai ter, o tráfego de dados. Eu escrevi vários artigos no Target HD sobre isso. Tráfego de dados que pode ser monitorado pelo governo norte-americano.
a possibilidade desse dispositivo ter mais brecha de segurança do que, sei lá, um computador com Windows 3.11 ou com Windows XP que não tem mais atualização. Várias questões são levantadas. Não estou falando nem da idoneidade do negócio. Estou falando de questões técnicas. Estou falando de pontos que realmente são preocupantes para boa parte das pessoas do mundo civilizado que quer ter um pouco de segurança e privacidade. E aí, esse smartphone e essa operadora de telefonia móvel chegam ao mundo justamente quando o Trump está no começo do seu segundo mandato. Se é no Brasil onde filho de presidente teve parceria com algumas, como que eu vou dizer, com alguns frigoríficos e dizem que o dinheiro fruto dessa parceria com frigoríficos resultou num certo canal de televisão de cultura pop e cultura geek. Dizem, não sou eu que estou falando. Mas se é no Brasil que o atual presidente, se o Lula lança uma operadora de telefonia móvel com o nome dele, vai ter um exército em Brasília querendo quebrar tudo. Bom, não vai ter mais por causa de motivos óbvios. Mas eu iria torcer o nariz mesmo que fosse o Lula lançando. Se fosse outro espectro de vida também, outras pessoas que... Vocês sabem de que eu estou falando. Vocês sabem. Cara que... Ai, meu Deus. Eu vou ter muita gente me cancelando por causa desse vídeo. Enfim, não é visto com bons olhos pelas pessoas que são mais racionais por N motivos. Mas o principal deles, antes de terminar o vídeo, com um produto tão subsidiado assim, e se é que ele realmente é fabricado nos Estados Unidos, tal e como o Donald Trump e a Trump Organization afirmam, para um produto que teve o preço tão cortado, tão ceifado para que ele fosse acessível para o consumidor final, alguém está ganhando com isso. Alguém está ganhando muito com isso, porque uma vez que está provado por A mais B que não dá para fabricar um smartphone dentro dos Estados Unidos que custe menos de $2.000, e a gente volta para o caso do Liberty Phone, que ele tem custos de produção em $650, mas tem questão logística de distribuição nacional e tem o lucro que a empresa quer obter. Então, por menos de $2.000 não rola. Se a Apple não fabricou o iPhone dentro dos Estados Unidos porque o preço bateria os $2.000, de algumas estimativas que eram em $2.300, por que será que o T1 Phone custa $499? Logo, o smartphone que tem como um de seus proprietários, ou o máximo proprietário, que dá o nome do dispositivo, o presidente dos Estados Unidos. Não precisa ser Sherlock Holmes para encontrar algumas respostas que são sim convenientes, mas em alguns casos necessárias para abrir a mente de uma galera que acredita cegamente no Make America Great Again.